Hoje a gente vai finalmente bater um papo sobre tempo no alvo, que é o famoso Time in Range, que é basicamente uma ferramenta complementar à hemoglobina glicada, o exame de hemoglobina glicada, para descobrir se os pacientes com diabetes estão tendo um bom controle e se eles têm maior risco ou menor risco de complicações. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo esse vídeo. A avaliação de tempo no alvo já está considerado dentro das diretrizes da SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, como um fator motivador para as pessoas se cuidarem melhor e também para ter uma melhor adesão ao tratamento. A primeira pergunta que a gente vai responder nesse vídeo é o que é o alvo, né? Que alvo é esse que a gente está falando? O alvo é um valor específico de glicemia que, obviamente, existe a recomendação geral, porém, é mais importante que você converse com o seu médico para descobrir qual é o seu valor individualizado. O alvo geral, que é o que a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje, é de 70 mg por decilitro até 180 mg por decilitro de glicose no nosso sangue. E a gente vai descobrir esse valor a partir da nossa pontinha de dedo. E esse alvo é para pacientes com diabetes. Para pessoas sem diabetes, você precisa estar entre 70 e 120. O tempo no alvo, para indicador de um bom controle glicêmico, precisa estar da seguinte forma. Mais de 70% do tempo você precisa estar dentro dos valores de 70 a 180. Menos do que 4% do tempo você pode estar abaixo de 70. Menos do que 1% desse tempo, você pode ter glicemias abaixo de 54 mg por decilitro. Não é o ideal, porém, precisa ser menos do que 1% do tempo. Menos de 25% do tempo, você pode estar acima de 180. Só que menos do que 5% do tempo, você pode estar acima de 250. Para aquele paciente que é fragilizado e que tem muito risco de hipoglicemia, que utiliza, por exemplo, uma insulina basal que tem um tempo de ação menor e precisa aplicar 2 vezes, e essa insulina tem pico de ação, por exemplo, a gente tem as seguintes recomendações. Mais do que 50% do tempo, a glicemia precisa estar entre 70 e 180. Menos do que 1% do tempo, essa glicemia pode estar abaixo de 70. E menos do que 10% desse tempo, a sua glicemia pode estar acima de 250. Para gestantes, a gente já tem um outro valor, que as recomendações gerais são os seguintes. Acima de 70% do tempo, é ideal que a glicemia da gestante fique entre 63 e 140. Menos do que 4% do tempo, essa glicemia pode estar abaixo de 63. Menos do que 1% do tempo, abaixo de 54. E menos do que 25% do tempo acima de 140. Ou seja, o alvo glicêmico de uma gestante é bem menor, o controle é bem mais rígido. Essas recomendações se provaram nos estudos para descobrir o tempo no alvo e o que seria esse alvo glicêmico como uma ferramenta de prevenir complicações. Então, quanto mais tempo você passar dentro desse alvo, menor é o seu risco de desenvolver complicações relacionadas ao mau controle do diabetes. Um fator importante que muita gente acaba não se atentando é que não significa somente que a sua glicemia tem que ficar entre 70 e 180 o tempo todo. Por exemplo, se a minha glicemia fica em 180 o dia inteiro e ela não fica abaixo disso, eu tô dentro do tempo no alvo ou não? A resposta para essa pergunta é não, e eu vou explicar para vocês mostrando um gráfico que eu tirei de um artigo da SBD sobre quais são as recomendações ideais para a gente se manter, por exemplo, no nosso jejum, no nosso pós-prandial, antes de dormir e durante a madrugada. E são os seguintes. No jejum ou antes de se alimentar, a glicemia de uma pessoa não diabética tem que estar entre 65 e 100. De crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, precisa estar entre 70 a 145. Em adultos com diabetes tipo 1, precisa estar entre 70 e 130. Então, na hora que você acorda, não é ideal que a sua glicemia esteja entre 70 e 180, mas sim de 70 a 130. Quanto mais próximo do valor mais tradicional ali do 100, melhor. Lembra sempre disso. No pós-prandial, a gente tem as seguintes recomendações. Para uma pessoa sem diabetes, é entre 80 e 126. Para uma criança com diabetes tipo 1, é entre 90 e 180. Para adultos com diabetes tipo 1, precisa estar abaixo de 180.
Ao deitar, a gente tem recomendações para não diabéticos e para crianças. Para adultos já não existe essa recomendação e eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho por quê. Ao deitar, a gente tem para pessoas não diabéticas entre 80 e 100, para crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 entre 120 e 180 e para adultos, como eu falei, não existe essa recomendação justamente porque a nossa basal já está muito bem ajustada e a gente não tem essa questão da puberdade e todas as variabilidades hormonais que a gente tem quando a gente é criança e adolescente. Então, a gente pode sim ir dormir com uma glicemia de 80 e ter uma glicemia estável durante a noite inteira. Inclusive, isso é o ideal, tá, gente? Se você vai dormir com a sua glicemia muito alta, porque você tem medo de hipoglicemia noturna, é ideal que você corrija a sua insulina basal, porque é ela que tá te dando hipoglicemia noturna. E durante a madrugada, existe uma recomendação para ser medido durante a madrugada, especialmente para ajustar as suas doses basais, que é para pessoas não diabéticas entre 65 e 100 e para adolescentes e crianças entre 80 e 162. Para pacientes que utilizam o sistema de monitoramento contínuo da glicemia, sensores de glicose, né? Existe como a gente programar no nosso leitor ou no nossa bomba de insulina, por exemplo, que tem sensor, uma faixa-alvo. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer a leitura, né? O médico consegue fazer a leitura de quanto tempo a nossa glicemia passou dentro daquele alvo. Porém, se você não utiliza os sensores de monitoramento contínuo, alguns glicosímetros vão te dar essa informação. E aí você consegue no relatório do próprio glicosímetro transferir esses dados para o seu computador e ter, por exemplo, o desvio padrão, que é quanto que a sua glicemia fica acima do alvo, ou, por exemplo, ele te dá também relatórios de tendência. Então, quando a sua glicemia fica mais baixa, qual é o momento do dia que você tem mais risco de hipoglicemia, qual que é o momento do dia que você tem mais risco de hiperglicemia, para justamente poder fazer um ajuste mais fino das suas doses. Então, se você quer saber mais sobre esse tipo de glicosímetro, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber e eu posso trazer para vocês os glicosímetros que possuem esse tipo de função para poder passar para vocês. No artigo oficial da SBD diz a seguinte frase, e essa frase eu vou esfregar na cara de vocês porque várias vezes eu já falei aqui no canal sobre a importância de se fazer ponta de dedo, sobre a importância de se medir com mais frequência a glicemia, e que é o seguinte: quanto ao número de glicemias capilares necessárias para um bom controle, estamos percebendo que a frequência da monitorização está associada diretamente com a melhora da hemoglobina glicada. Então, quando eu falo para vocês, gente, que medir a glicemia com mais frequência é o que traz uma melhora na hemoglobina glicada, porque medindo com mais frequência a gente vai ter mais dados para passar para o nosso médico e esse médico vai conseguir ajustar as nossas doses, vai conseguir ajustar a nossa alimentação, vai conseguir ajustar a nossa atividade física para fazer com que a nossa glicemia fique mais estável e mais tempo dentro do alvo. Os estudos que eu encontrei nesse artigo da SBD dizem que o mínimo necessário para ter um bom controle glicêmico são 4 medidas ao dia, sempre antes das principais refeições, né, ao deitar, e o ideal mesmo seria que a gente conseguisse também fazer as medições 2 horas depois da gente se alimentar. Então, se você tem diabetes tipo 2, é ideal que você aumente a sua frequência de medições, porque eu sei que tem muito médico que só recomenda que você faça a glicemia em jejum, e esse não é o melhor parâmetro para a gente descobrir se a gente está tendo um bom controle do diabetes, né? A gente precisa medir às vezes 2 horas depois da nossa refeição, especialmente uns 14 dias antes da sua consulta, anotar esses valores e ver com o seu médico se está tudo bem, se precisa fazer mais alguma coisa, se precisa tomar algum tipo de medicação específica. Então é ideal que você faça esse monitoramento justamente para poder, juntamente com o seu médico, tomar as decisões adequadas. Seria ideal também que a gente pudesse efetuar essas medições em situações mais específicas, como por exemplo, antes de fazer um exercício intenso, depois de fazer o exercício intenso ou até mesmo durante o exercício intenso, para evitar hipoglicemias ou hiperglicemias. Ao deitar também seria legal a gente fazer, e quem sabe até para quem quer um controle assim bem legal, se você não tem acesso a um sensor de glicose, poder acordar entre 3 e 4 horas da manhã para saber se o fenômeno do alvorecer não tá te pegando e por isso que você tá acordando com a glicemia mais elevada pela manhã. Então, eu falei sobre o fenômeno do alvorecer aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês ficarem sabendo sobre isso. Ou seja, para concluir esse vídeo, basicamente, para ter um bom controle do diabetes, é imprescindível que você meça a sua glicemia com mais frequência, justamente para descobrir qual é o seu tempo no alvo e quão distante você está de ter um risco de adquirir uma complicação
por conta de um diabetes mal controlado. Quanto mais vezes a gente mede, menos cego a gente fica em relação ao que está acontecendo com o nosso corpo. Como eu já falei diversas vezes aqui no canal, o diabetes é uma doença silenciosa. Então não adianta nada você não querer medir a sua glicemia porque tá com medo daqueles valores, sendo que você precisa disso justamente para tomar as atitudes certas de acordo com aqueles valores. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona o tempo no alvo, o que é o tempo no alvo, o que é o alvo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque todas as quartas-feiras a gente fala sobre diabetes. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!